Olá, gente. Jair Castelo Branco mais uma vez. Nosso curso de Investigação Forense e Perícia Criminal. Nossa disciplina de Teoria Geral da Investigação e Perícia. Nossa turma é uma turma que já se encontra na segunda metade do curso, quase concluindo o curso. Então é hora de focar, ter mais atenção, ter mais espírito de guerreiro e de que está numa fase decisiva da vida, subir esse degrau. Daqui a pouco tem a pós-graduação, daqui a pouco tem um bom concurso público, daqui a pouco tem a vida profissional. Então, nada de esmorecer nem de relaxar. Queria dizer para vocês, cumprindo nosso protocolo, de que essa aula deveria ser presencial, mas está sendo remota por conta da Covid-19, da pandemia que é mundial, que é global e que está afetando também, infelizmente, o nosso país, nosso Brasil. Para mitigar o impacto, nossa faculdade criou uma ferramenta de trabalho, tem o nosso ambiente virtual do aluno, tem o livro, tem os PDFs, tem os exercícios fixados e tem essas aulas aqui que a gente está realizando nesse formato para poder dar a vocês uma oportunidade de utilizar o tempo do dia da melhor forma e também para tirar a desculpa de que naquele momento eu não pude. Então, outro momento você tira para isso, tá? A gente está dando continuidade aqui, a gente está na unidade 3. Unidade 3 da disciplina de Teoria Geral da Investigação. Unidade 3, Provas e Perícias Criminais, o perito e as modalidades de perícia. Tem como objetivos a unidade 3, compreender o conceito de prova criminal de maneira a diferenciar as diversas formas e meios de provas utilizadas no processo criminal, identificar o perito como técnico especializado, tendo como função produzir conhecimento por meio de um documento próprio, que seria o laudo, o qual contribui para a formação de juízo de valor, a fim de fundamentar uma decisão judicial justa. Diferenciar e conceituar importantes modalidades de provas periciais, de maneira a compreender a produção de provas periciais relevantes. É o que nós vamos tratar mais especificamente agora. Eu quero pedir a vocês, desculpe, se vocês só assistirem essa aula, vocês vão sair com algum conhecimento daqui. Agora, leiam o livro de vocês e leiam a leitura complementar sugerida, tá? Porque são muitas informações. Nós vimos que a prova pericial passou a ser vista como o meio mais importante de esclarecimento da verdade. Nós vimos que a prova pericial ela está no elenco de tipos de prova do nosso Código de Processo Penal. Nós vimos que o corpo de delito ele pode ser separado em duas categorias, de acordo com a durabilidade, que seria permanente ou transeunte. Também pode ser classificado quanto à forma de verificação, que pode ser direto e indireto. Nós vimos que a prova testemunhal ela poderá suprir a falta do exame, não sendo possível o exame, ou seja, uma hierarquia das provas, né? Nós vimos aqui o princípio da legalidade, o princípio do contraditório e da ampla defesa, o princípio da verdade real, o princípio do livre convencimento do juiz, o princípio da proporcionalidade da lei. Nós vimos os tipos de provas periciais, que seria o exame, a vistoria e a avaliação. Nós tratamos sobre o perito oficial, ele ser portador de diploma de curso superior. Então, vamos ver mais aqui. A gente tratou sobre o perito criminal,
de acordo com o Código de Processo Penal e de acordo com o Código de Processo Civil. Vamos ver mais. Nós vimos que vocês, como peritos criminais, vocês deverão trabalhar nas secretarias de segurança ou no Ministério da Justiça e da Segurança Pública, ou seja, nas polícias civis ou na Polícia Federal ou nas polícias técnicas, quando essas polícias técnicas forem vinculadas às secretarias estaduais de segurança, mas quando forem desagregadas das polícias civis, né? Nós lemos sobre o artigo 159, que ele vai dar um raio-x do exame de corpo de delito. Nós vimos as modalidades de peritos, os impedimentos legais para o exercício da função de perito, o decálogo dos peritos. E aí agora nós vamos nos especializar um pouquinho nas modalidades de perícia. Corpo de delito. Pode-se afirmar que corpo de delito é o conjunto de vestígios, elementos apreensíveis por meio dos sentidos, os quais são deixados pelo crime. O exame pericial está previsto no Código de Processo Penal em seus artigos 6º, o inciso 7, e ainda mais nos artigos 158, 161, 167 e 168. Quem não tem o seu Vademecum, mas dá para pesquisar até pelo celular, tá? É só colocar o número que vai direto para a página do Planalto e lá vai ter toda essa legislação. A realização do exame de corpo de delito não pode ser suprida pela confissão, pois há a possibilidade de o acusado confessar crime não cometido por ele. Nós tratamos sobre isso nas aulas anteriores e a gente não pode lembrar apenas dessa situação em que uma pessoa, por proteção à outra, ela confessa um crime que não cometeu. Às vezes a pessoa pode ter até um problema psíquico, a pessoa pode ter um instinto de pulsão de morte, de dar cabo da vida que aflige ele hoje por conta dessa patologia e se autoincriminar. A prova pericial ela vem para não deixar esse rastro de dúvida. Caso não seja possível a realização do exame por terem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir tal falta. Que foi que eu destaquei aqui, logo no primeiro momento? Que esse artigo ele hierarquiza. Quando ele coloca que a prova testemunhal pode ser usada na falta da realização do exame, ele está colocando que a prova pericial é a prova mais importante. É a prova técnica, é a prova científica. Corpo de delito é uma espécie de perícia que abrange diversas outras subespécies, como o exame necroscópico, a exumação, o exame perinecroscópico, entre muitos outros. Vamos navegar um pouquinho nesses muitos outros. O que seria o exame necroscópico? O exame necroscópico é uma das espécies do exame de corpo de delito, pois é realizado sobre um dos elementos deixados pelo crime. Qual elemento? Necroscópico. A própria vítima. Este exame recebe diferentes nomes, por exemplo, exame necroscópico, necrópsia ou autópsia. Só um detalhe, né? Mas é discutível essa nomenclatura autópsia, porque você está examinando a vítima, tá? Mas não é um autoexame da vítima. Não é apenas a causa mortis que se busca por meio de necrópsia. Procura-se descobrir aspectos da trajetória do projétil, número de ferimentos existentes no cadáver, orifícios de entrada e saída, do instrumento utilizado na conduta delituosa, entre outros. Fugindo um pouquinho da obviedade, né? O exame de necrópsia também é utilizado para a identificação do tempo do crime, ou seja, o momento em que ocorreu,
por meio da observação dos chamados fenômenos cadavéricos, como livores hipostáticos, rigidez cadavérica, resfriamento corporal, grau de putrefação e maceração. Ou seja, o perito, o técnico, pelo grau de putrefação do corpo da vítima, ele pode ter uma avaliação do tempo do crime. Olha que bacana. Exumação cadavérica. A exumação cadavérica é uma nova perícia necroscópica, porém deverá precedê-la a autorização para exumar o corpo inumado. O exame deverá ser realizado desde que o exame de corpo de delito, na época apropriada, não tenha sido realizado de forma completa ou desde que o motivo relevante superveniente o justifique. Ou seja, ou o exame não foi feito corretamente à época, o exame de corpo de delito, ou então surgiu um fato novo. Surgiu um fato novo que seja relevante o suficiente para exumar esse cadáver. Não é uma mera opinião, uma mera hipótese, não. Você tem que ter um motivo justificável, um fato novo. Segundo o artigo 163 do Código de Processo Penal, CPP, a exumação deverá sempre ter dia e hora previamente marcados pela autoridade responsável, sendo lavrado auto circunciado e devendo o responsável pelo cemitério público ou particular indicar o local da sepultura, sob pena de desobediência. Então, mesmo que o gerente, o responsável do cemitério, ele creia que não seja responsabilidade dele, e ele pode responder por desobediência caso ele não colabore com o procedimento que foi determinado pela autoridade judicial. Vamos lá. O exame perinecroscópico. Ao contrário da necrópsia, feita sobre o corpo e realizada pelo médico legista, o exame perinecroscópico é realizado no local do crime. Ou seja, na periferia do ocorrido, por peritos criminais, devendo ser formalizado por meio de laudos. Quando o perito estiver realizando este exame pericial, deverá observar a posição do corpo, o estado das vestes, a presença de armas, as manchas de sangue, os ferimentos do corpo e a evolução dos fenômenos cadavéricos. Até essa expressão peri é da periferia mesmo. É o que você consegue encontrar no entorno do corpo. Só é realizado em casos de crimes que atentem contra a vida, ficando a cargo do exame do local do crime a análise do ambiente dos demais crimes onde não existia cadáver. Avançando. Lembrando para vocês que o livro de vocês, com ótimas referências, está à disposição. Tem o ambiente virtual de vocês. Eu vou mandar esse material que eu separei aqui em PDF, essa apresentação, vou mandar para vocês, tá? Então leiam quantas vezes quiserem. Essas aulas que finalizam essa disciplina, Teoria Geral da Investigação e Perícia, elas já estão todas disponíveis, são 10 aulas, tá? Tem os exercícios de fixação, eu ainda vou inclusive trabalhar alguns novos exercícios de fixação com vocês, mas vocês têm um elenco de possibilidades de instrução. Além disso, tem as leituras complementares. Então, gente, não seja o seu principal adversário nesse processo. Canalize, direcione a sua força, a sua disciplina com foco para aquilo que pode ser decisivo para ti. Exame do local do crime. Este exame está previsto pela necessidade do isolamento do local do crime, objetivando que os elementos deixados possam permanecer intactos até a chegada dos peritos, os quais examinarão o local. Muitas vezes, infelizmente, não é preservado, né? Há a possibilidade de alteração do estado das coisas, devendo ser registrado no laudo pelos peritos. Olha aí, olha aí para vocês. E posteriormente discutidas as consequências em relação aos fatos ocorridos.
tinha acabado de falar, né? Que infelizmente, muitas vezes o local do crime não é preservado. Até por questões assim menores, né? De pessoas que furtam objetos, aproveitam a oportunidade para outros crimes. Tem como objetivo analisar os crimes de incêndio, furto qualificado pelo arrombamento ou pela escalada e crimes que sempre deixam vestígios sem que exista cadáver. Essa é uma característica que você deveria frisar esse finalzinho aqui, tá? Porque é um diferencial. Este exame é muito utilizado em crimes de trânsito, pois é elaborado por meio da observação das marcas feitas de pneu. Ainda é utilizado em perícia de locais de ocorrência de crimes, a fim de verificar a posição em que se observa o aspecto de desordem, a situação dos móveis e utensílios, portanto, fendas e massas em paredes, assoalhos e teto devem ser atentamente observados. Isso aqui são detalhes para a atuação profissional de vocês. Quando do exame do local do crime, vai ter que ter uma atenção redobrada sobre esses detalhes. Olha só. A posição em que se observa o aspecto de desordem, a situação dos móveis e utensílios, fendas e massas em paredes, assoalhos e tetos, são todos detalhes que podem fazer a diferença no teu laudo final, no teu parecer técnico. Exame sobre os instrumentos do crime. Aí aqui eu separei aqui dois textos legais para a gente ler. Ambos do CPP, do Código de Processo Penal, o artigo 171 e o artigo 173. 171, vamos lá. Nos crimes cometidos com destruição ou rompimento de obstáculo, a subtração da coisa ou por meio de escalada, os peritos, além de descrever os vestígios, indicarão com que instrumentos, por que meios e em que época presumem ter sido o fato praticado. Olha que coisa específica o trabalho de vocês. Tá vendo? Não é... Se fosse o trabalho óbvio, se fosse o trabalho que qualquer leigo a olho nu enxergasse, não seria um trabalho científico especializado. Nós estamos tratando agora sobre o exame sobre os instrumentos do crime. O artigo 173 do CPP. No caso de incêndio, os peritos verificarão a causa e o lugar em que houver começado, o perigo que dele tiver resultado para a vida ou para o patrimônio alheio, a extensão do dano e o seu valor e as demais circunstâncias que interessem à elucidação do fato. Para objetos utilizados para a realização do crime, revólver, faca, pedaços de madeira, estilete, por exemplo, é necessário verificar a sua natureza, ou seja, é necessário estabelecer a espécie e a qualidade, como o reconhecimento do calibre de uma arma de fogo. Este exame é muito utilizado no ramo da perícia denominado balística forense. Então, pessoal, rapidinho, a gente tratou aqui, sobre o exame de corpo de delito, sobre o exame necroscópico, sobre a exumação cadavérica, sobre o exame perinecroscópico, sobre o exame do local do crime, sobre o exame sobre os instrumentos do crime. Só que aqui nós facilitamos, nós introduzimos o que nós enxergamos como maior destaque no texto legal e também no nosso livro. Mas vai ser determinante o denodo de vocês, a determinação de vocês. Isso aqui vai ser fundamental. Nós finalizamos aqui nesse momento a unidade 3. Das provas e das perícias, provas e perícias, que nós tratamos sobre provas e perícias criminais, sobre o perito e sobre as modalidades de perícia. Espero ter contribuído com vocês. Vou disponibilizar a apresentação em PDF. Vocês têm outros instrumentos, além do que nós temos os grupos de WhatsApp, e-mail, as formas de comunicação para tirar dúvida, para incrementar. Caso vocês dissertem e queiram uma avaliação nossa também, porque para nós não é cumprir tabela, tá? Para nós é uma tarefa caminhar junto com vocês. O ensino-aprendizagem é uma via de mão dupla, então vocês aprendem comigo, eu aprendo com vocês e assim todos nós crescemos nesse processo. Agradeço a vocês pela paciência nesse momento,
por não deixar a peteca cair. Isso vai ser decisivo para o restante da caminhada. Dizendo para vocês que a saudade do contato fraterno, próximo, né, do contato pessoal é enorme. Mas vamos seguir atentos, mantendo o respeito às orientações sanitárias, que daqui a pouco a gente vai vencer toda essa situação e a gente vai estar comemorando junto a formatura de vocês, tá bom? Obrigado e fiquem com Deus. Um abração.